Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de Química, e estamos aqui hoje para fazer uma pequena revisão sobre os conceitos de gases. É bastante importante que a gente tenha esses conceitos bem fundamentados dentro do nosso arcabouço, justamente para quando a gente chegar na hora da avaliação, principalmente da prova do Enem, a gente não se perca em alguns detalhes importantes que às vezes aparecem na hora da prova. Lembrando, a prova do Enem, ele está sendo, nesses últimos anos, ele vem sendo bastante frequente a pergunta sobre alguns conceitos de gases, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. No estudo dos gases, nós precisamos ter em mente, ter consciência desses três aspectos bastante importantes, que é volume, pressão e temperatura. Como é que a gente vai abordar esses três aspectos, professor? Lembrando a vocês que no aspecto do volume, né? Volume nada mais é do que uma grandeza matemática, né? Que ele mede uma área em três dimensões. Por exemplo, se eu tiver aqui uma caixa d'água, né? Eita, tem uma caixa d'água, e essa caixa d'água, ela vai me dar um volume de quanto? Essa caixinha d'água aqui, ó, ela vai me dar um volume de quanto? Então, basta simplesmente a gente fazer o cálculo do quê? Nós temos a base, né? Nós temos a altura dessa caixa, altura, e nós temos também a largura, ou seja, nós temos três dimensões para um corpo de um volume, né? São três dimensões do corpo de um volume. Esse corpo desse volume, ele vai medir um metro, né? Metro e, por fim, metro. Ou seja, nós vamos ter algo, ou seja, o volume dessa caixa d'água vai ser o quê? Como eu tenho metro, metro e metro, metro cúbico. Professor, e como é que a gente calcula essa área? Vamos supor que eu tenho aqui, cada lado desse que eu demarquei aqui, ele meça, né, tem uma medição dele de 1 metro. Como é que a gente vai fazer? O L, ele vai ser igual a 1 metro, o B, também 1 metro, e o H, ele também vai medir 1 metro. Então, basta a gente simplesmente fazer o quê? Ó? Nós vamos ter volume, ele vai ser igual a 1 metro, vezes 1 metro. Opa, desculpa. Aqui. 1 metro vezes 1 metro. Como nós temos 1 vezes 1 vezes 1, vai dar, meu volume vai dar igual a 1. E agora, metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Lembrando a vocês que aqui, ó, é 1, ó. 1 e 1. Repete a base, né? Nós vamos repetir a base, metro, e somar os seus expoentes. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, metro cúbico. Só que na hora da avaliação, a gente precisa ter noção de quanto é que vale esse 1 metro. Professor, quanto vale 1 metro cúbico? Que eu não sei. Então, existe uma tabelazinha que é bastante importante para que a gente tenha noção de como esse metro ele vale. Então, ó, 1 metro cúbico, ele vale exatamente, ele tem uma medida exatamente de 1.000 litros de água. Ou seja, se eu pegar, sabe aquelas caixinhas redondas, né? Que ela tem um raio também, elas são medidas em metros, que ela tem 1.000 litros de água, isso, consequentemente, ela vai ter, em medições, vai ter exatamente 1 metro cúbico. E quando a gente fala em litro, a gente já tem condições e consciência de como a gente vai poder trabalhar. No litro, a gente pode transformar para ml e, consequentemente, para centímetro cúbico. Ou seja, 1 litro tem quantos ml? 1.000 ml, que, consequentemente, tem 1.000 centímetros cúbicos. Eita, peraí. Se um metro cúbico, ele vai ter 1 milhão de centímetros cúbicos, né? Isso quer dizer que 1 litro vai ter 1 centímetro cúbico. Beleza? Fechou? Além do volume, nós também temos o metro. A pressão, desculpa, a pressão. A pressão na física, ela é calculada através de um cálculozinho que nós chamamos de pressão, força, vezes a área em que ele está sendo aplicado. O professor de física de vocês já deve ter falado da equação de Torricelli, né? Que Torricelli ele pegou esse experimentozinho físico que ele fez, aonde que ele pegou uma coluna de mercúrio. Essa coluna que nós temos aqui, ó, toda essa colunazinha aqui, existe um elemento químico, né, chamado de mercúrio, Hg, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. Ele colocou esse recipiente, essa coluna aqui, ele vai ter 1 metro de altura, e ele pegou essa coluna e saiu fazendo várias e várias medições, em vários locais diferentes. Quando ele terminou de fazer os cálculos terminou de fazer as medições e foi fazer a sua análise dos cálculos, ele percebeu uma coisa. Quando eu tenho um morrozinho, a gente consegue perceber isso bastante quando os nossos jogadores vão jogar em altitudes, né? Em locais muito, muito altos. Ele percebeu o seguinte, que quando eu tenho um morro, na base desse morro, que ele está próximo ao mar, ou seja, ao nível do mar, quando ele está ao nível do mar, ele percebeu que esta pressão aqui, né, este dado, esse cálculo, ele conseguiria uma coluna, né, isso aqui em coluna, exatamente de 760 milímetros de mercúrio.
que depois a gente vai converter, paciência. Milímetros de mercúrio. E a partir do momento em que esse carinha, ele começou a subir, essa coluna, ela começou a subir também, a ficar mais alto. Ou seja, ele conseguiu perceber que a pressão interna, quando eu começava a subir, ela começava a o quê? A diminuir. Ele começava a diminuir. Ou seja, se aqui no nível do mar é 760, quando eu chegava aqui no cume da minha montanha, a minha pressão, ela consequentemente seria menor. Vamos dar aqui um exemplo, né, que a gente consegue visualizar exemplos aqui. Seria de 740. Opa, desculpa. 780 milímetros de mercúrio. Torricelli, ele foi muito safo em que ele pegou esses dados e a gente conseguiu comparar, conseguiu fazer uma distinção dessas pressões que nós estamos estudando. Então ele fez o quê? Ó? Ele conseguiu dizer que quando estou ao nível do mar, eu tenho uma pressão exatamente de 760 milímetros de mercúrio. Que isso significa que vai ser uma pressão igual a 1 atm. 1 atm. Essas outras medidas, 1 milímetro de mercúrio é igual a 1 torr, 1 atm é igual a 101,325 pascal e 1 milímetro de mercúrio é igual a 113,322 pascais. E esses dados aqui, essas medidas, são dados em pressões em que a gente não vai utilizar bastante nos nossos estudos. Particularmente, eu nunca vi isso sendo pedido em uma prova do Enem. Agora sim, em que você consiga associar milímetro de mercúrio a 1 atm, isso eu já vi, para você conseguir fazer essa transformação. Você conseguir transformar de milímetro de mercúrio para atm ou vice-versa, atm para milímetro de mercúrio. E o outro caso é a temperatura. No sistema internacional que nós temos, a medida de temperatura que ela é dada numa escala que nós chamamos de escala Kelvin. É uma escala em que o meu temperatura de temperatura de menos 273 graus Celsius, que essa é uma temperatura que a gente utiliza aqui no Brasil, nas Américas, ela é dada como sendo o zero absoluto. Lord Kelvin ele não gostava de trabalhar com números negativos, então ele conseguiu, né, ele fez uns estudos em que ele conseguia transformar as escalas termométricas, né, as escalas em temperatura, em variações de graus positivos. Ou seja, quando ele pegou a temperatura Kelvin, ele conseguiu associar que quando as minhas moléculas estão sem agitação nenhuma, não existe agitação molecular do átomo, essa molécula está situada em um zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin. Que transformando para graus Celsius correspondem que a temperatura que a gente consegue medir, que a gente utiliza aqui, transformando fica 273 graus Celsius. Em que a temperatura de 0 graus Celsius corresponde ao quê? 273 Kelvin. Ou seja, ele fez só uma comparaçãozinha, uma inversão dos dados que nós estávamos utilizando para que ele não conseguisse trabalhar com dados ou com valores negativos. Perfeito? Professor, e da temperatura de ebulição? Quando qualquer líquido, aqui ele trabalhou basicamente com H2O, né, com a água. Quando a água entra na temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, que ela começa a entrar no estado de ebulição, isso significa que eu tenho 373 Kelvin. Aí como é que a gente vai poder fazer esse cálculo, essa variação? Então, o cálculo de conversão da temperatura nada mais é do que eu tenho uma temperatura Kelvin, ela vai ser igual, porque eu preciso converter. Quando a gente trabalha com gases, toda a temperatura que ela vem dado, principalmente em Celsius, que é a temperatura que nós utilizamos aqui no Brasil, você precisa converter para Kelvin. Então como é que vai ficar? Temperatura Kelvin, ela vai ser igual a temperatura no grau Celsius mais 273. Por exemplo, eu tenho uma temperatura que ela está aqui em, deixa eu colocar aqui em 39 graus Celsius. Professor, eu quero converter essa temperatura de 39 graus Celsius para Kelvin. Como é que a gente vai fazer? Muito simples. Temperatura Kelvin, ela vai ser igual a 39 mais 273. Aí, só um joguinho de matemática. 9 mais 3, 12, vai 1. 3 mais 7, 10 mais 1, 11, vai outro. Então vai dar 312 Kelvin. Ou seja, quando for 39 graus, aqui será 312 Kelvin. Beleza? Valeu? Isso aqui foi só simplesmente um apanhado para que a gente possa compreender como é que funciona a lei dos gases, que ela trabalha com esses três fatores importantes, que é a nossa pressão, o nosso volume e também a nossa temperatura. Com esses três dados, com esses três aspectos bem consolidados,
começou assim a ter um estudo mais aprofundado dos gases. O que a gente vai ver agora.